volta, dessa vez com um convidado super especial aqui do Conecta Cast da Expo Alimento, o deputado estadual Salmito Filho, que vai comentar para a gente a atuação do poder público na relação das indústrias e a questão do associativismo. Deputado, bem-vindo novamente ao nosso Conecta Cast. Eu já queria introduzir essa relação de parceria do poder público com o poder privado, como que está funcionando isso da prática e sobre projetos. Bom, primeiro, Priscila Sampaio, eu fico muito honrado em poder participar novamente aqui desse podcast, parabenizar pelo trabalho e dizer que o poder público, a missão do poder público é de servir a sociedade, é de estabelecer direitos e avanços para mais direitos, né? Então, nada melhor, por exemplo, do que fazer boas conexões com as empresas, porque as empresas, elas geram oportunidades de emprego, de renda para a sociedade, para a população, gera também receita para o próprio poder público, para este poder executar as políticas públicas. O papel do poder público, na minha opinião, seja o poder executivo, seja o poder legislativo e o poder judiciário, né, é de estimular, de apoiar, induzir o desenvolvimento. E nada melhor do que para induzir para o poder público ser indutor do desenvolvimento, para gerar, para proporcionar à população oportunidades de emprego e renda, nada melhor do que apoiar as empresas, do que estimular as empresas com uma legislação fácil, com menos burocracia, com estímulos produtivos, inclusive com crédito. O poder público tem bancos públicos para ofertar crédito com baixo custo, aumentando aí a alavancagem das empresas e tudo isso criando as oportunidades que a nossa população tanto precisa e tanto merece. Perfeito. Eu queria agora já introduzir na relação da conexão, a conexão das relações das empresas do Sind Alimentos que precisam do apoio do poder público para poder estimular a competitividade, um melhor desempenho dentro da indústria. Então, o Sind Alimentos é um sindicato que compõe a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que eu particularmente tenho um respeito e uma admiração pela FIEC, por todo o trabalho do sistema FIEC, de toda a sua diretoria, dos sindicatos, do presidente Ricardo Cavalcante, e no caso do presidente do Sind Alimentos, o presidente Isaac Blay e o diretor, ex-presidente André Siqueira. Como é que o poder público pode apoiar e pode estimular, no caso, as empresas, indústrias associadas ao Sind Alimentos? De repente, uma indústria enfrenta um problema em nível estadual, do governo do estado do Ceará, seja na Secretaria da Fazenda, seja na Secretaria de Meio Ambiente, no SEMASSE, às vezes um licenciamento ambiental, alguma dúvida, né? Então, como é que o poder público pode facilitar? Facilitar no sentido de apoiar, de desburocratizar. Claro que existem as regras e a própria FIEC, o próprio Sind Alimentos dão um bom exemplo para cumprir essas regras, essa legislação, mas como é que nós podemos apoiar na prática, na concretude, né? De repente, uma empresa, uma fábrica, uma indústria associada ao Sind Alimentos, né, está buscando melhorar, aumentar a sua competitividade, o seu espaço no mercado para exportar, né? O Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará, o poder público cearense tem a ZPE, e às vezes essa empresa não sabe que tem essa ferramenta que é uma zona livre, uma zona franca de impostos. A ZPE é uma zona de processamento de exportação. A ZPE Ceará fica no Complexo Industrial Portuário do Pecém. Agora foi avaliada e premiada como a melhor do mundo por uma instituição internacional renomada. Então, de repente, nós podemos exportar alimentos, né, por uma empresa aqui na nossa ZPE. Ou, outro exemplo, como é que o poder público pode apoiar e estimular uma indústria de alimentos que esteja ali precisando de uma conexão com um mercado aqui no sul do Brasil ou na região norte. Então, é esse o papel que o poder público pode apoiar, pode estimular. No caso, o deputado estadual, eu como parlamentar, né, fazendo essas conexões
com a Secretaria da Fazenda, com o Complexo Industrial Portuário do PECEM, com a ZPE no PECEM, com a SEMASSE, com outros, com as nossas universidades, com bancos, né? Às vezes tem uma indústria que está ali precisando se alavancar para realizar um projeto e acaba não tendo uma certa, Suporte, né? não tem uma facilidade, não tem um acesso direto no Banco do Nordeste. Então, a fazer essas pontes republicanas, de forma sempre muito republicana, que eu chamo de pontes de oportunidades, né? Então, esse é o papel do parlamentar. O parlamentar, ele representa a população fazendo essas pontes entre direitos. As empresas têm lá esse direito, especialmente as empresas do Nordeste, elas podem captar crédito do Banco do Nordeste, que é o crédito mais barato do Brasil, mais barato, inclusive, do que do BNDES, do Banco do Brasil, e muitas vezes as empresas elas não estão no seu dia a dia ali buscando a produção, melhorando a produtividade, a competitividade, acaba não tendo acesso a essas informações. Então, cabe a nós do poder público estarmos sempre presentes e o associativismo, no caso aqui o Sim de Alimentos, ele faz também essa ponte entre as suas empresas associadas com o poder público, com as oportunidades, com outras empresas, inclusive com o poder público. O senhor falou agora do Banco do Nordeste, eu queria que o senhor reforçasse essa questão da parceria, né, dessa questão dessa promoção mesmo da indústria, principalmente para o nosso estado, já que nosso estado ele também gera bastante empregos, né? Se eu não me engano, já teve também dessa questão da geração de empregos de vários setores, de várias indústrias, indústria calçadista, indústria têxtil, todas essas indústrias também que fazem parte, algumas, se eu não me engano, fazem parte também aqui do Sim de Alimentos. Eu queria que o senhor reforçasse essa questão do Banco do Nordeste. Perfeito. O Banco do Nordeste é uma instituição financeira, um banco público, é um banco com a missão do desenvolvimento. E grande parte do capital que ele utiliza e que ele disponibiliza para as empresas é um capital do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, do FNE, né? Esse é um recurso do Tesouro Brasileiro, é um recurso público que o Banco do Nordeste, via Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, administra para disponibilizar para as empresas. Então, empresas situadas no território do Nordeste, que equivale a todos os 9 estados do Nordeste, mais uma parte do Espírito Santo e no norte de Minas Gerais, têm um acesso fácil, um acesso rápido, um acesso de um crédito mais barato e com subsídio, com incentivo. Então, desde pequenas indústrias, pequenas empresas, médias e grandes, né? E o próprio governo do estado do Ceará, o governador Eumano de Freitas, tem assim, muito focado nesse apoio. Qualquer dificuldade que possa, às vezes acontece, de um projeto, da dificuldade de um acesso. Então, o governo do estado do Ceará, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Agência de Desenvolvimento Econômico do estado do Ceará, a ADESE, né? A Junta Comercial. Então, são ferramentas do governo do estado do Ceará em defesa do desenvolvimento, né? Então, eu como parlamentar fico muito feliz porque eu acredito no desenvolvimento, eu acredito nas nossas empresas, acredito na política pública de desenvolvimento e, como deputado, eu fico fazendo essa ponte. Às vezes, como chega um empresário preocupado, aflito, precisando liberar um recurso de financiamento no Banco do Nordeste, e muitas vezes está ali na burocracia. Então, você dá uma palavra com alguém do banco, né, sempre de forma respeitosa, republicana, né? Eu me lembro de uma empresa, eu não vou citar aqui o nome, mas de uma grande empresa que ela estava em recuperação judicial. Não era nem uma empresa cearense, e ela montou uma fábrica aqui no Ceará. E por conta dela estar em RJ, em recuperação judicial, ela não estava podendo pegar o financiamento do Banco do Nordeste. Mas ela já estava saindo da recuperação judicial, ela inaugurou essa planta industrial aqui no Ceará e ela pediu, Salmito, você pode nos levar ao Banco do Nordeste lá para nós dizermos que nós já estamos saindo da recuperação judicial e nós gostaríamos muito de ter o nosso projeto avaliado pelo banco, porque se o banco financiar, nós já queremos fazer uma expansão na planta industrial que nós acabamos de inaugurar. Então, eu fiz essa ponte lá com o Banco do Nordeste,
Os funcionários do Banco do Nordeste são de altíssimo nível, da melhor qualidade, e tudo aconteceu da melhor forma possível, e essa empresa já saiu da recuperação judicial e já conseguiu o financiamento do Banco do Nordeste e já está, a sua planta industrial que ela inaugurou aqui no Ceará, já está em expansão. Então, todo mundo ganha. Ganha, em primeiro lugar, a sociedade, com mais emprego, com mais renda, com mais economia, ganha a empresa e ganha a economia como um todo. Perfeito. E para a gente encerrar, queria que o senhor reforçasse sobre esse momento, né, sobre as conexões, o senhor como deputado, de estreitar relações, né, já que o senhor disse na sua fala que a indústria, ela é um setor vital. E aí eu queria fechar nessa fala. Eu acredito no desenvolvimento. O desenvolvimento, o motor da vida social é a economia. E as empresas, elas estão gerando emprego, elas estão gerando renda, receita para a população, para a sociedade, inclusive para o setor público. Então, o papel do poder público não pode ser de atrapalhar, de dificultar, de travar, de burocratizar. Não, o papel do poder público tem que ser de apoiar, de estimular, de desburocratizar e, principalmente, apoiar e estimular as empresas, porque elas geram emprego, elas geram renda, geram oportunidades, gera esse dinamismo da vida social. Portanto, parabéns ao Cine Alimentos pelo segundo Expo Conecta Expo Alimentos, Conecta. né? Expo Conecta. É importante essas conexões, porque quando você está conectando, uma empresa, ela pode se conectar com outra, e é isso que o Cine Alimentos tem feito nesse segundo evento, o Expo Conecta Alimentos, para que essas conexões possam cada vez mais criar oportunidades para as empresas, oportunidades de emprego, de renda, de melhorar a competitividade. Às vezes uma empresa, um empresário, um empreendedor, ou um gerente, ou um CEO, ou um administrador, ele conhece uma informação nova e ele leva para a sua empresa, ele leva para a sua missão ali na empresa onde atua, onde trabalha, ou na sua própria empresa. E eu, como parlamentar, estou aqui, em primeiro lugar, reconhecendo o papel do associativismo, o papel das entidades empresariais, que é muito importante, o papel nobilíssimo das empresas que geram emprego, que geram renda e oportunidades, e me colocando sempre à disposição. Nosso mandato, nosso gabinete está à inteira disposição para quê? Rapaz, Salmito, deputado Salmito, tem uma lei aqui que está criando uma dificuldade para o meu setor, aqui no setor da indústria de alimentos aqui no estado do Ceará, por exemplo, dos fabricantes de ração. Um Sim. exemplo, né? Então vamos lá, eu vou ver com meus colegas deputados, vou conversar com o governo do estado, se for com a Secretaria da Fazenda ou se for com outra secretaria, como é que nós podemos melhorar, facilitar. E assim a gente aprende e ensina junto, a gente caminhando junto, de mãos dadas, construindo a transformação da nossa realidade que o nosso povo tanto precisa e tanto merece. Priscila Sampaio, muito obrigado aqui por mais uma vez a gente poder conversar um pouco sobre o desenvolvimento do nosso estado do Ceará, o desenvolvimento que é feito pelos homens, pelas mulheres, pelo nosso povo, pelas nossas empresas e com o poder público de mãos dadas. É isso. Muito obrigada, deputado. Agradeço demais pela participação e pela contribuição enriquecedora aqui na Expo Conecta. E é isso. Daqui a pouco tem mais convidados super importantes também nesse dia.